Olá, sejam bem-vindos a esse novo projeto na parte de Direito Desportivo. Meu nome é Leonardo Antunes, sou advogado especialista em Direito Desportivo e sou ex-auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro. No TJD-RJ, eu atuei desde 2006 até o ano de 2019, onde me mudei do Rio de Janeiro. Atualmente eu resido no estado de Rondônia e aqui estou atuando como advogado, representando os clubes, atletas e membros da comissão técnica, inclusive árbitros, quando procuram nosso escritório para defender no TJD. Por que eu trouxe esse material aqui para vocês para falar sobre súmula de jogo? Desde esse tempo todo atuando em Tribunal de Justiça Desportiva, mais ou menos aí 15 anos, 16 anos atuando nessa área, eu vejo dos árbitros mais experientes, aqueles que ainda estão começando, algumas falhas de transcrever trechos e termos técnicos na visão de um auditor do TJD para imputação da pena. Então eu trago esse material de uma maneira bem simples, de uma maneira bem didática, para vocês árbitros que já atuam no mercado possam ler e entender um pouco do que passa na cabeça de um auditor do TJD e de como funciona um Tribunal de Justiça Desportiva. Então eu criei essa apresentação. Ao longo dessa conversa nós vamos falar sobre comparar duas súmulas, uma da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, outra da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, e assim colocarmos aqui algumas questões que são importantes para o julgamento de um processo desportivo. Então eu coloco esse tema, súmula de jogo, sob a ótica dos tribunais desportivos, para vocês entenderem um pouco mais do que passa dentro de um TJD. Identifiquei praticamente aí três partes sobre esse treinamento, a importância de um preenchimento correto de súmula de jogo. Meu público-alvo aqui são os árbitros que estão estudando nas escolas de arbitragem, são os árbitros que já estão iniciando, começaram a iniciar agora, são os árbitros que já estão atuando há bastante tempo e que queiram entender um pouco mais do que passa na cabeça de um auditor do TJD para participar dessa dinâmica. Consigo ampliar esse debate para o público de estudante de direito, estudante de educação física, comentaristas esportivos, jornalistas, para que possa enriquecer ainda o nosso vocabulário desportivo. Eu falo sobre o conceito, a importância da súmula, falo um pouco sobre o CBJD e a conclusão desse bate-papo. Conceito, importância, CBJD e considerações finais. Conceito. Súmula de jogo é um documento principal de uma partida de futebol, onde consta a identificação completa do jogo, nome da equipe de arbitragem, atletas reservas e titulares, todas as ocorrências, cartões e diversas outras informações do evento desportivo, conforme previsto no regulamento da competição. Aqui vocês que atuam no futebol e são árbitros ou assistentes sabem que tudo que acontece na partida vocês têm que colocar na súmula do jogo. Por que isso? A súmula do jogo é o documento oficial da partida. A súmula do jogo demonstra a sua atuação profissional dentro daquele evento desportivo. A súmula de jogo traz toda a ocorrência dentro das 4 linhas e fora dela, no momento em que vocês estão atuando. E isso é muito importante. A importância do preenchimento correto da súmula. Eu não vou ficar lendo todo o material. Esse material ele vai ficar disponível no meu canal do YouTube durante aproximadamente 60 dias. Tá? Após esse prazo, eu vou liberar na plataforma de curso digital, e aí vocês podem me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que eu vou lançar um aviso, ou vocês me mandem através do direct. Eu vou colocar o meu Instagram no final, e-mail, me mandem e-mail, tem contato, telefone,
para vocês acompanharem os outros materiais que eu vou disponibilizar, material mais profundo sobre a questão de tribunal, tá? Então, a forma de preenchimento da súmula ela é importante porque ela tem que ser clara, objetiva e detalhada, certo? No caso de uma confusão, por que me startou esse motivo de colocar um material disponível e gratuito para vocês aqui no meu canal do YouTube e criar um treinamento numa plataforma de curso digital? Porque de 16 anos atuando, eu já julguei vários processos com tumulto, e nesse ano eu representei uma equipe, no caso a União Cacoalense, aqui no estado de Rondônia, que é Série A do estadual, onde um atleta e um roupeiro estavam envolvidos num tumulto. E eu, observando a súmula de jogo, eu pensei, eu posso trazer ao conhecimento dos árbitros um esclarecimento um pouco melhor. Não é que eu queira ensinar vocês a preencher a súmula, não é isso não. Os termos técnicos que nós debatemos em sede de tribunal para ajudar a comissão disciplinar a proferir seu voto e seu julgamento. Então, a forma clara, vocês devem estudar isso na escola de arbitragem, forma clara, objetiva e detalhada dos fatos, traz a informação mais concreta do que aconteceu lá, né, durante aquela partida. A riqueza nas informações pode ser complementada através dos assistentes que estão participando do evento esportivo. Por exemplo, uma confusão dentro de campo, é impossível o árbitro principal observar tudo e relatar tudo. Então, uma conversa no final da partida, lá no vestiário, após sair do campo de jogo, do que os assistentes observaram naquela confusão, para poder preencher a súmula de uma maneira mais coerente, é de suma importância para os auditores julgarem os casos de confusão em campo. Eu coloco agora um exemplo de súmula de jogo da Federação de Futebol do Rio, tá? Na temporada do estadual de 2022. Essa súmula está disponível, assim como as outras, no site da federação. Então é pública, ela se tornou pública. Eu trago para motivos de instrução e assim nós analisarmos de maneira técnica a forma como essa súmula foi preenchida, e aqui eu vou colocando as minhas ideias e opiniões pela vivência que eu tive dentro de um tribunal desportivo, tá? A súmula da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, ela ainda é preenchida à caneta. Eu não sei o motivo, mas eu tinha um pouco de dificuldade em alguns momentos para interpretar o relato do árbitro pela questão da grafia, tá? Já aqui na Federação de Futebol de Rondônia, a súmula ela é eletrônica, então a nitidez da letra e da informação é melhor para a interpretação, mas não há impedimento algum em entender a dinâmica desses fatos. Nesse caso que eu trouxe aqui, é uma partida recente do dia 27 de 3 de 2022, pelo Cariocão Série A, na partida entre Fluminense e Botafogo. Nós podemos observar, vocês, melhor que vocês não há, para identificar o campo da súmula da partida, onde realmente vocês têm que preencher informação de jogo, data, local, a categoria, a equipe de arbitragem, né, que participou daquele evento, os auxiliares, a informação de gols, substituições, tudo aquilo que a gente colocou num dos primeiros slides ali, falando sobre o que aconteceu lá. Muito importante colocar o início da partida, tá? Muito importante do primeiro tempo e do segundo tempo também. Por quê? Porque se tiver agendado na tabela do campeonato, nesse caso a partida iniciou às 16 horas. Então estava agendado na tabela do campeonato que a partida iniciaria às 16 horas. Se essa partida iniciar 16:05, nós temos uma diferença de 5 minutos, onde o árbitro obrigatoriamente deve colocar no campo 2, nessa súmula aí, que é o motivos que determinaram atraso no início ou início da partida. Motivo, por exemplo, a equipe do Fluminense entrou atrasada em campo
isso tudo conta porque existe um artigo dentro do Código Brasileiro de Justiça Esportiva que pune a equipe que entrou atrasado no campo de jogo. Então, por isso que é muito importante vocês colocarem o início da partida e o motivo de atraso. Nesse caso, não houve atraso ao início ou reinício da partida. O que o árbitro informou, 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas da Covid-19. Né? E aí ele especificou, falou as informações que ele deveria colocar, falou do acréscimo no primeiro tempo, ok, a súmula não tem nenhum problema de interpretação, ela está bem clara, não levanta dúvida, tá ok. Observações eventuais. Após o término da partida, os jogadores de reservas e membro da comissão técnica da equipe do Botafogo adentraram o campo de jogo para reclamar das decisões da arbitragem e sendo contidos pelo policiamento local. Ok, essa informação é muito importante. Se ela pudesse ser mais bem detalhada, melhor ainda, como por exemplo, informando as pessoas que adentraram ao campo de jogo, caso o árbitro possa identificar. Né? Enriquecer essas observações eventuais é de muita importância, porque a Procuradoria de Justiça Desportiva pode observar essa súmula e entender que houve uma invasão de campo nesse sentido. E isso é passível de punição, tá ok? Expulsões. Eu adiantei um slide. Expulsei aos 54 minutos do segundo tempo, com o segundo cartão amarelo, o jogador número 9 da equipe do Fluminense, senhor Frederico Chaves Guedes, por calçar de maneira temerária as pernas de seu adversário, na lateral esquerda do campo de ataque da equipe do Botafogo. Ok, de forma muito clara, esse árbitro preencheu o campo de expulsões. No caso, se eu tivesse numa comissão disciplinar para julgar esse fato, eu já seria suprido por essa informação. Está bem preenchido. Esquerda do campo de ataque da equipe do Botafogo. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico. É muito importante informar na súmula. Se o atleta atingido necessitou de atendimento médico, se foi atendido dentro do campo de jogo, se foi atendido fora do campo de jogo, se retornou à partida, se o atleta atingido foi substituído ou não. Nesse caso, não necessitou de atendimento médico. Ok. Por que a importância de preencher esse fato? Para na comissão disciplinar, o auditor mensurar a gravidade da infração. Nesse caso, o atleta do Fluminense, o Frederico, no caso é o Fred, camisa 9 do Fluminense, que já atuou na seleção brasileira, ele calçou um atleta do Botafogo. Esse atleta do Botafogo pode ter recebido esse calço de uma maneira muito brusca ou violenta, que pode gerar uma torção no tornozelo, ou uma lesão na panturrilha, ou uma lesão em um dos dedos do pé. E aí o árbitro deveria esclarecer, olha, o cálcio de maneira temerária atingiu, um exemplo, o tornozelo do atleta do Botafogo, onde o mesmo necessitou de atendimento médico. No nosso caso aqui do exemplo, ele não necessitou, fora do campo de jogo, e não retornou à partida. Então, a forma da comissão mensurar a gravidade dessa infração, ela vai estar contida na informação que o árbitro preenche na súmula. Pessoal, é previsto no CBJD que a súmula de jogo detém da presunção relativa de veracidade, ou seja, basicamente, se o clube ou o atleta não tiver prova em contrário quanto à defesa no TJD, tudo que consta na súmula presume-se verdadeiro, tá ok? Então, vocês árbitros saibam, vocês já sabem disso, né? Eu não preciso ficar repetindo, que são a autoridade máxima no campo de jogo e que o seu preenchimento de relato detém
da presunção relativa de veracidade, tá ok? Então essas são as minhas considerações com relação ao preenchimento da súmula. Vamos avançar um pouquinho mais. Expulsei com cartão vermelho direto após o término do jogo o jogador número 5 da equipe do Botafogo, senhor Gustavo Bonato Barreto, por após ter invadido o campo, ter puxado minha camisa de forma agressiva, ter segurado o assistente número 2 pelo pescoço e ter dado uma ombrada no quarto árbitro. Ressalto que não foi possível apresentar o cartão no campo de jogo devido às circunstâncias hostis apresentadas. Ok, perfeito preenchimento. Eu fazia essas considerações que eu estou fazendo aqui, eu fazia quando eu dava curso para a escola de arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Então, muitos árbitros, não só por mim, mas como outro colega que atua nessa área de direito desportivo, o Dr. Marcelo Jucá, passa as informações dessa maneira. A importância do preenchimento da súmula da partida. Então, eu já tive a oportunidade, a honra de estar diante de diversos árbitros formados pela Escola de Arbitragem da FERJ e poder ter contribuído com esse tipo de preenchimento de súmula. E o que é mais interessante, pessoal, é que a FERJ disponibiliza essa súmula com identificações na parte de baixo, no campo de expulsão, que são palavras-chave, que consideramos como palavras-chave. Por exemplo, item 1, bem ali embaixo, bem aqui embaixo, onde eu botei a seta, se estiver aparecendo para vocês aí. Por reclamação à arbitragem com gestos. Item 2, por reclamação com palavras. Item 3, por não observar a distância regulamentar. 4, por retardar a colocação da bola em jogo. Então, o árbitro da Federação de Futebol do Rio utiliza-se dessas palavras-chave para preencher o seu campo de expulsões e assim trazer uma clareza maior sobre os fatos. Olha o item 9, por simulação, por uso indevido da mão. Tudo isso é qualificado dentro do CBJD. O que eu estou preparando para vocês a título de imersão no TJD é um treinamento mais detalhado, falando criteriosamente sobre os artigos mais comuns que vocês enfrentam dentro de campo, forma de punição e aí sim fazer uma convergência de informações e vocês conseguirem perceber melhor, ficar mais claro na verdade para vocês o preenchimento da súmula e a importância para o auditor fazer o seu julgamento, tá? Então, esses itens de expulsão, essas palavras-chave aqui de baixo ajudam muito ao preenchimento da súmula. Eu trouxe o exemplo 2, que é uma súmula de jogo da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, do estado onde eu estou residindo, tá? O campeonato também atual, campeonato de 2022, profissional Série A. Vocês podem observar que a diferença da súmula da Federação de Futebol do Rio é manuscrita. E a diferença para cá, para a Federação de Futebol de Rondônia, é súmula online. Então, as informações ficam mais visíveis para quando é digitada, né? Mesmo critério. Identificação das equipes, data do jogo, local do jogo, a identificação da equipe de arbitragem, a cronologia, início de partida, encerramento, que vale aquelas considerações que nós fizemos na parte do primeiro exemplo. Na parte de cartões amarelos está bem especificado ali, também é digitado. Na parte de cartão vermelho, o que foi o julgamento mais recente, né, foi semana passada, esse caso, nós estamos no dia 5 de abril, né, de 2022, estou falando do estado de Rondônia, estou falando da capital Porto Velho, direto aqui do escritório, no meu escritório. Esse julgamento aconteceu na semana passada, não me recordo a data,
mas esse atleta da equipe do Porto Velho, ele foi expulso, como consta aqui aos 31 minutos do segundo tempo, na parte de cartão vermelho, motivo 471, que esse árbitro colocou, ok, que é o código que ele tem para identificar dentro da súmula online, e ele detalha no campo de expulsões: culpado por dar início a um confronto generalizado após simular um suposto empurrão. No item, na parte de baixo, aos 34 minutos do segundo tempo, Fabrício dos Santos Silva, da equipe do União, foi expulso com cartão vermelho por reclamar da arbitragem, reclamar contra a arbitragem. E o Cristiano, do União, empregar xingamento contra seu adversário. E ele especifica. Gente, eu vou voltar aqui para poder falar sobre o xingamento. Se vocês podem observar aqui no cartão vermelho, aqui embaixo, ó, vai tomar no cu, no seu cu, safado, sendo contido por seus companheiros. É muito importante, sem ter vergonha, de escrever o palavrão. Por quê? O palavrão ele pode ser identificado no artigo 258 do CBJD, que é uma atitude antiética e antidesportiva, ou o palavrão pode se enquadrar na ofensa moral, que é prevista no artigo 243F do CBJD. O artigo 243F ele é um artigo mais gravoso. A pena inicial é maior do que a pena inicial do artigo 258 do CBJD. Mais adiante nós vamos falar de forma detalhada sobre esses dois artigos. Mas é muito importante vocês escreverem o tipo de palavrão. Os palavrões mais comuns que se escutam dentro de campo é o vai tomar no cu, viado, filho da puta. Esses palavrões são temas de congressos que nós fazemos na área de justiça desportiva, e dependendo da forma como essa palavra foi proferida contra árbitros ou contra atletas da equipe adversária, pode ter uma conotação de ofensa. Então, por isso que é muito importante a dinâmica com relação a esse tipo de fato, tá? Como as ocorrências têm que ser descritas de forma clara e objetiva, podemos observar aí no campo digitalizado, aos 31 minutos do segundo tempo de jogo, expulsei diretamente o senhor Jonathan da equipe do Porto Velho após uma disputa contra seu adversário Vinícius. Ele identificou o atleta que foi expulso e o atleta que estava participando da disputa de bola, tá? E o atleta informou que o atleta simulou uma situação de agressão, de um tapa no rosto vindo a cair no chão. Ok, é um tipo de infração disciplinar previsto no CBJD. A simulação já é a nossa palavra-chave, e aí nós conseguimos entender que nessa dinâmica houve uma simulação passível de julgamento, passível de punição, desde que sejam trazidas provas. Caso não haja prova, a súmula de jogo, como nós falamos anteriormente, já serve como um parâmetro, porque presume-se de forma relativa que o que está escrito na súmula são fatos verdadeiros. Continuando, tal fato que não ocorreu, no caso a simulação, o adversário, constrangido pela situação, correu em sua direção para protestar contra sua atitude. Ao se levantar, o mesmo proferiu com um tapa, vindo a atingir seu adversário no rosto. O atleta número 2, iniciando um tumulto generalizado por ambas as equipes, após a expulsão e a situação controlada, e o atleta saiu de campo sem causar problemas. A informação do atleta sair de campo sem causar problemas é muito importante para poder identificarmos o perfil de comportamento do atleta. Caso ele cause problema, tem que informar o tipo de problema, tá? Esse caso da expulsão aos 31 minutos do segundo tempo, não vou me aprofundar muito. Gerou uma polêmica na mídia desportiva do estado, e aí
verificamos por vídeo que esse atleta, além de desferir um tapa, desferiu mais 2 tapas contra atletas adversários. Essa informação de mais 2 tapas e um empurrão que eu vi no vídeo não foi relatada na súmula de jogo. Então, por isso que eu falo para os senhores, fiquem atentos. O árbitro realmente na posição que ele estava no vídeo, ele não conseguiu visualizar os 3 fatos que aconteceram ali, ele só visualizou um. Então existe a importância de, após ao tumulto e a equipe se concentrar no vestiário, os auxiliares conversarem com o árbitro, e o árbitro também ter o interesse de chamar a equipe de arbitragem após ao jogo e falar: pessoal, o que vocês viram? Tá? Vamos fazer aqui um adendo. Eu adiantando essa apresentação, esse slide, vocês vão ver o adendo, que é permitido, né? A federação permite. O que ele não conseguiu preencher no momento que ele estava escrevendo na súmula, lembrou depois, ou algum auxiliar trouxe um fato novo, mas que aconteceu, ele pode anexar com um adendo. Isso é muito importante para o Tribunal de Justiça Desportiva, porque ele vê uma forma completa do que aconteceu na partida, tá? Prosseguindo, aos 31 minutos do segundo tempo de jogo, expulsei diretamente o senhor Cristiano por xingamentos contra seu adversário. Vai tomar no cu, safado, ou vai tomar no cu, safado, faz isso não, sendo contido. Então essa palavra, ela é típica palavra do artigo 258 do CBJD. A expulsão aconteceu, ok, o árbitro especificou de forma detalhada o que aconteceu lá. Aos 44 minutos expulsei por tomar o segundo cartão amarelo o senhor Fabrício. Tá? Você não pode fazer isso, você está ferrando. Pedi várias vezes que o atleta se afastasse e o mesmo não me respeitou. Ok, o árbitro aplicou 2 cartões amarelos, ele especificou a dinâmica e já culminou no segundo amarelo já o vermelho. Ele detalhou a informação. Ótimo, está perfeito o preenchimento dessa súmula. Depois da expulsão, o atleta saiu sem reclamar. Ótimo. Na hora do tumulto e após ser controlada a situação, houve invasão no campo. Invasão é um tipo de infração disciplinar, invasão de campo, de alguns integrantes da equipe mandante. Ok. Nessa invasão, informe que o assistente número 1, o senhor Valder Brânio, foi agredido pelo senhor Cleomar com um chute em sua perna. Segundo informações, o roupeiro da equipe mandante precisou de policiamento para retirar o agressor. Ok. Identificou o agressor, identificou a vítima. Tá perfeito. Poderia ser melhor detalhado? Poderia. A vítima, no caso o agredido, poderia informar mais detalhadamente como foi aquela dinâmica? Poderia. Mas como auditor do tribunal, o auditor consegue identificar o fato, consegue identificar a agressão. Seria importante esse árbitro colocar nessa súmula a invasão do assistente agredido pelo senhor tal com um chute na sua perna e o atingido não necessitou de atendimento médico, ou o atingido necessitou de atendimento médico. Essa questão do atendimento médico é muito importante para a dosimetria da pena. Então se liguem nessa questão e a importância de colocar se houve atendimento médico ou não. A observação foi bem detalhada. Vejamos abaixo, a observação: o vestiário da arbitragem não provém de uso devido à equipe mandante armazenar seus materiais. Então, o que parece, a equipe mandante estava aguardando materiais no vestiário da arbitragem. Não pode, né? É violação de um regulamento da federação. Então é importante preencher com mais riqueza, para quando a procuradoria pegar essa súmula, o procurador tem por obrigação analisar de forma criteriosa as observações e as ocorrências e aí sim fazer a denúncia, tá? Então o que vocês árbitros fazem é orientar a Procuradoria de Justiça Desportiva e o tribunal que na realidade houve uma ou várias violações dos tipos de infrações disciplinares previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e que isso tem que ser julgado, tá certo? Então fica
essa dica, tá, de uma pessoa que já passou por um tribunal desportivo por alguns anos e já também treinou alguns árbitros que se formaram na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E eu queria deixar essa dica para vocês que estão arbitrando e que vocês possam entender um pouco mais de como funciona um Tribunal de Justiça Desportiva independente do Estado, o valor que o preenchimento claro e objetivo e com riqueza de informações na súmula, o valor que isso tem para um julgamento mais justo em um Tribunal de Justiça Desportivo. O adendo à súmula, como eu falei anteriormente, perfeito, o árbitro colocou a errata, colocou a informação de lê-se, perfeito, isso agrega muito no momento do julgamento, dá um calço de maneira temerária, ele retificou, o motivo do cartão foi protestar, beleza, tá ótimo ali. E aqui eu faço um comentário sobre o CBJD, que é a nossa lei de justiça desportiva. Hoje eu fiz um julgamento no TJD de Rondônia e eu fiz questão de falar para o Tribunal Pleno sobre a natureza jurídica das normas, né? Vocês árbitros estão sujeitos a serem responsabilizados por atitudes em campo, tá? Os atletas também, tem muito atleta que não sabe disso, começa a jogar futebol, disputa o campeonato, não sabe, mas eles estão sujeitos a responder por infrações previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A natureza jurídica dos regulamentos de federações são penas administrativas, e a natureza jurídica do CBJD é outra, e aí são penas jurídicas, né, jurídico-desportivo para os tribunais, e onde tem que haver as suspensões, as multas, e tem que ser cumpridas na forma da lei. Tipifiquei para vocês alguns artigos, não foram todos, mas alguns que são mais corriqueiros, que nós conseguimos identificar com mais facilidade. Eu cito aí o primeiro artigo 191 do CBJD, que é deixar de descumprir ou dificultar o cumprimento, né? Vou destacar no inciso 3 do Regulamento Geral ou Especial da competição. Eu não vou ler todos os artigos, tá? Mas eu vou deixar esse vídeo aqui no canal durante um período de 60 dias, como eu falei. Vocês podem baixar, fazer a conversão do material, guardar esse vídeo. E assim que lançar o curso, eu vou disponibilizar esse material e outro mais aprofundado para vocês que tiverem interesse no curso. Eu vou citar o 1913. O 1913 ele foi incluído pelo novo Código Brasileiro de Justiça Desportiva depois de 2009. Eu tive a honra de participar, não contribuir com o conhecimento para o novo código, mas participar do momento de transição de legislação. E assim que esse artigo 191 entrou, alguns clubes passaram a descumprir os regulamentos. Então, era uma enxurrada de denúncias contra clubes como Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, que descumpriam o regulamento. E aí ficava em curso no 191, inciso 3. Né? O que a Federação de Futebol do Estado do Rio prevê no seu regulamento é afixar o nome completo dos atletas, da comissão de atletas, né, da sua equipe, na entrada do vestiário. Naquela época, lá para 2010, eu vivenciei isso. E os clubes não estavam fixando na entrada do vestiário. Então o árbitro relatava o descumprimento do regulamento, encaminhava a súmula para a Procuradoria e a Procuradoria denunciava essa equipe por violação, né, o descumprimento do inciso 3. Gente, parece pouca coisa, mas não é. Vocês que são árbitros, que adentram um vestiário, que vão abrir uma torneira e não tem uma água, que vão abrir um chuveiro e não desce água para você tomar banho depois de um dia intenso de trabalho, porque é um trabalho.
às vezes não tem iluminação, às vezes a porta não tem cadeado. Então, tudo isso é descumprimento de regulamento. O regulamento prevê que vocês, como árbitro, tenham que ter direito, sim, a um vestiário limpo, um vestiário decente, um vestiário seguro, para vocês tomarem banho, trocar de roupa, até mesmo ter um espaço, se vocês puderem preencher a súmula, se quiser, na época, né? Agora as federações estão adotando a súmula online. Então, tudo isso vocês têm que relatar. Isso é um tipo de infração disciplinar previsto no CBJD. Se a Procuradoria vai denunciar ou não, já foge da esfera da equipe de arbitragem. Tá ok? Segundo artigo que eu coloco como um dos mais comuns é praticar ato desleal ou hostil durante uma partida. Eu falo partida porque estamos falando de futebol. Prova é para outro tipo de modalidade. Ou equivalente é um outro tipo de modalidade que nós não temos muito hábito de lidar, né? Já atuei no tribunal no STJD do tênis de mesa, que aí não é partida, pode ser etapa, pode ser prova. Já atuei no TJD do automobilismo, no TJD do futebol de botão, no futsal. Então nós temos termos técnicos diferenciados. No atletismo, por exemplo, no xadrez é o tipo de termo técnico. Então, falando de futebol, são partidas, ok? Esse código ele se aplica em todas as modalidades. Praticar ato desleal ou hostil durante a partida. Pena mínima de suspensão de 1 a 3 partidas. Provas ou equivalente para qualquer outra modalidade, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro de comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a esse código. Tá? No caso do roupeiro, ele vai enquadrar na pena de dias. No caso do treinador, na pena de partidas. Ok? Exemplos de infração. Esses artigos eles são autoexplicativos. Tá? Impedir de qualquer forma, em contrariedade à regra, de disputa do jogo. Uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente. O grande exemplo que eu costumo citar é a mão na bola ou o puxão de camisa. Tá? O puxão de camisa e a mão na bola são exemplos clássicos de artigo 250. Empurrão, exemplo clássico de artigo 250. Ok? O que se identifica aí, no caso de um preenchimento de uma súmula, num empurrão, o árbitro deve colocar: o atleta número 10 da equipe tal, durante uma disputa de bola, desferiu um empurrão assintoso em seu adversário. Ou, fora da disputa de bola, desferiu um empurrão assintoso em seu adversário. A questão do fato ter acontecido dentro ou fora da disputa de bola vai ser a classificação que o próprio procurador vai ter para qualificar o tipo de infração disciplinar. Correto? Nós vamos ver a questão da disputa de bola no artigo 254. Nada impede que ocorra uma disputa de bola, porque vocês podem visualizar aí no inciso 2, empurrão assintoso fora da disputa da jogada. Impedir de qualquer forma, em contrariedade, inciso 1, impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras da disputa de jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente. O inciso 1 pode obter um empurrão assintoso? Pode, impedir de qualquer forma. Um empurrão assintoso numa disputa de bola? Pode. Então, um empurrão assintoso numa disputa de bola, impedindo de forma uma oportunidade clara de gol, é um artigo 250 do CBJD. O empurrão assintoso fora da disputa de bola, previsto no inciso 2, parágrafo 1º, é uma infração prevista no artigo 250. Por isso, esses termos são importantes para o Tribunal de Justiça Desportiva julgar um processo. Tá? Empurrão assintoso, fora ou dentro da disputa de bola, impediu uma oportunidade clara de gol. Tá certo? São palavras-chave. O parágrafo 2º aparece em diversos artigos.
é facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de advertência, se a infração for de pequena gravidade. Óbvio, um empurrão assintoso ou não é de pequena gravidade, não gerou lesão, é de pequena gravidade. Um calço que também não gerou lesão é de pequena gravidade. Pode ser facultada a advertência? Pode. O que é uma advertência? O atleta chega no tribunal, é condenado em uma partida, mas o auditor fala, olha, o atleta, você está advertido, ponto. Ele não pode praticar mais nenhum tipo de infração disciplinar dentro do período de 6 meses, porque se ele praticar, ele não vai obter o benefício da advertência. Nós entendemos que a advertência é uma forma de benefício, é uma forma de orientar o atleta em se comportar de maneira diferente durante a partida. O artigo 254, olhem bem, artigo 254, praticar jogada violenta, caput do artigo, praticar jogada violenta. Voltando para o artigo 250, praticar ato desleal ou hostil durante a partida. Voltando para o 254, suspensão de 1 a 6 partidas. Voltando para o 250, suspensão de 1 a 3 partidas. Pessoal, qual é o mais gravoso? 254, que vai até 6 partidas, ou 250, que vai até 3 partidas? Bom, podemos observar que a pena de suspensão de 1 a 6 partidas é mais gravosa pelo artigo 254. A jogada violenta, ela pode trazer um prejuízo maior ao atleta atingido. E aí nós podemos observar o que diz os exemplos. Como eu falei anteriormente, o CBJD é autoexplicativo. Parágrafo 1º. Constituem exemplos de infração disciplinar, de infração prevista neste artigo. Qualquer ação cujo emprego de força seja incompatível com o padrão razoável esperado para a respectiva modalidade. Senhores, o empurrão, se ele for muito assintoso, ele é um emprego de força incompatível. Um carrinho lateral, frontal ou por trás constitui um emprego de força incompatível para padrão razoável. Atuar de forma temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário. O carrinho, ele pode ser uma atuação temerária. Um pé alto pode ser uma atuação temerária, tá certo? Durante a disputa da jogada. Observem que o artigo 250 fala, inciso 2, fora da disputa de bola. Artigo 254, inciso 2. Cadê o 254? Fui para o A. 254, inciso 2. Atuação temerária e imprudente na disputa da jogada. Então, aconteceu disputa da jogada, é artigo 254. Não aconteceu na disputa da jogada, é artigo 250. O que os senhores têm que ter em mente? A importância de colocar se a infração ocorreu na disputa da jogada ou se a infração ocorreu fora da disputa da jogada. Por quê? Quando o procurador de justiça esportiva receber a súmula, ele vai ler a súmula e vai falar: aconteceu um fato aqui, dentro da disputa da jogada. Opa, ele já vai saber direcionar para o 254, ok? Pessoal, não quer dizer que vocês é que vão tipificar o artigo, não é isso. É trazer as palavras-chave para o tribunal, tá? O atleta expulso com cartão vermelho direto por atuar de forma temerária, vírgula, aplicando um carrinho na altura da canela do adversário, vírgula, durante a disputa do jogo. O atleta atingido foi atendido fora do campo de jogo e não retornou à partida. Perfeito. O auditor vai saber ver que tipo de infração é na disputa da jogada. Foi atuação temerária, foi carrinho, opa, é perigoso. Houve um emprego de força incompatível. Eu vou indicar a denúncia no artigo 254. Ele pode pegar de 1 a 6 partidas. Esse é o espírito da coisa, tá? O trabalho de vocês é de suma importância para os julgamentos dos tribunais desportivos, ok?
Parágrafo 4º, lá embaixo, ó, a informação do retorno do atingido ao treinamento dar-se-á mediante a comunicação ao órgão. Por que ele fala isso? Ele põe lá no parágrafo 3º o seguinte, ó, na hipótese do atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência da jogada violenta grave, ó, se houve um carrinho na altura da canela e teve uma fratura exposta, por exemplo, né? Vamos considerar, ó, na hipótese do atingido permanecer impossibilitado, parágrafo 3º, de praticar a modalidade em consequência de jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao seu treinamento. Vocês entenderam a importância de especificar se ele retornou ou não retornou à partida? Tá? Se de repente esse atleta ele é atendido fora de campo e não retorna à partida, pode surgir uma questão no tribunal de expedição de ofício, ou então a própria equipe junta um documento médico no processo para informar que esse atleta teve uma fratura exposta, que fez cirurgia, que está parado, e aí o tribunal vai se orientar conforme essas provas, vai falar, não, o atleta que atingiu a vítima, ele não vai ficar só suspenso por 6 partidas. Ele vai ficar suspenso até o atleta atingido retornar à sua prática desportiva. E aí tem o prazo de máximo de 180 dias. Tá certo? Friso bem a importância de vocês especificarem se teve atendimento médico ou não. Artigo 254A é praticar agressão física durante a partida. É muito importante, no caso do relato de uma agressão física, especificar como essa agressão física aconteceu. Reparem a pena, suspensão de 4 a 12 partidas. Já começa com 4 partidas, tá certo? Então é uma pena bem gravosa. Constituem exemplos: desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem. Tapa é similar, tá? Empurrar, atingir, não empurrar, porque empurrar já está previsto no 250. Atingir o adversário com o antebraço é um golpe similar. Joelhada é um golpe similar. Cabeçada é um golpe similar. Então é importante colocar: atingir o atleta adversário com um soco no rosto ou um soco no olho. Apontar o local onde o atleta foi atingido é importante. E sempre colocar: recebeu atendimento médico? Fora, dentro de campo, voltou, não voltou. Se a agressão resultar em lesão corporal grave, atestada por laudo, a pena será de suspensão de 8 a 24 partidas. Tá ok? O mesmo raciocínio do atleta atingido não retornar às atividades, aos treinamentos por conta da infração, o mesmo raciocínio do 254 vem para o 254A na forma desse parágrafo 4º, na forma do parágrafo 5º, para vocês entenderem que caso seja muito grave e a partida, a infração da partida, o atleta que vai ser penalizado só vai retornar após o retorno da vítima, tá certo? Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros da equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão de 180 dias. Pena mínima, não fala de máxima. Então, a equipe de arbitragem, ela possui um respaldo, possui uma proteção dessa lei, até porque vocês são autoridade máxima em campo de jogo, tá certo? Quando eu falo do invadir local destinado à equipe de arbitragem, não deixa de ser uma invasão. Artigo 258B, invadir local destinado à equipe de arbitragem, é previsto como punição. É importante colocar na sua súmula. Artigo 258. O artigo 258 é assumir
qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, não tipificada pelas demais regras deste código. Esse artigo, ele é um artigo genérico. Então, qualquer coisa que aconteça fora do que é previsto, artigo 258. Ele é mais brando. Os xingamentos, filho da puta, viado, vai tomar no cu, se enquadram dentro do artigo 258, dependendo do contexto. Porque não gera uma ofensa, e sim uma atitude antiética, antidesportiva. Ok. Desistir de disputar a partida, depois de iniciado, por abandono, simulação de contusão, ou tentar impedir por qualquer meio ou seu prosseguimento, desrespeitar membro da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Nós vimos no exemplo 2 que o árbitro aplicou um cartão amarelo e o atleta desrespeitou. Aplicou o segundo cartão amarelo, o atleta desrespeitou. Foi expulso, o atleta desrespeitou. Artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Ok. Os termos técnicos vocês pegam aqui. Palavras-chave: desrespeitou os membros da arbitragem, reclamou de forma desrespeitosa contra as minhas decisões, simulação, como colocou aquele árbitro no segundo exemplo da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Ok? O artigo 243F, ofender alguém à sua honra. É a versão mais grave do artigo 258, que é assumir qualquer conduta contrária à disciplina. Já tem multa, é acumulado com multa e a suspensão de 1 a 6 partidas. Tá ok? É um tipo de infração grave, na verdade. O que se considera como ofensa à honra? Juiz ladrão, você está recebendo quanto para apitar esse jogo? É uma ofensa à honra. Tá? Juiz, você recebeu propina, juiz ladrão, vai apitar um jogo de botão, seu filho é disso, seu filho daquilo. Eu entendo que isso já é uma ofensa à honra, desmerecer a profissão do árbitro. Em todos os julgamentos que eu atuei, que eu ouvi esse tipo de ofensa, que eu entendo como gravosa, é desmerecer a atuação do árbitro, que é técnico para estar ali, técnico em questões de assuntos, né? Técnico em questões de conhecimento da matéria. Desmerecer essa profissão e a atuação dele é uma ofensa à honra. Então, o árbitro pode colocar na súmula "me sentir ofendido"? Pode e deve. O atleta fulano de tal proferiu as seguintes palavras contra a minha honra e me senti ofendido por isso. Proferiu palavras contra a minha honra e eu me senti ofendido por isso. Repeti aqui 2 vezes para vocês pegarem essa informação quando estiver atuando, colocar na súmula. Importante acompanhar, se possível comparecer e prestar seu depoimento em sede de tribunal. Falamos de atletas e agora vamos falar de árbitros. Os árbitros respondem sim na forma do CBJD por alguns erros, alguns equívocos, por ausência de algumas informações. O artigo 259 é um tipo de infração disciplinar contra árbitro, deixar de observar as regras da modalidade. Obviamente que vocês estudam para poder estar dentro de campo apitando uma partida, por mais que ela não seja profissional, pode ser amadora, mas vocês precisam conhecer o regulamento, vocês precisam conhecer as regras do jogo, né? Então, caso o árbitro demonstre uma falta de conhecimento da regra no preenchimento da súmula, ele pode sim responder pelo artigo 259 e a pena de suspensão de 15 a 120 dias, tá? E ainda pode ser cumulada ou não com multa. Todos esses artigos contra a arbitragem, ou a maioria, prevê o parágrafo 2º, que é a substituição da pena pela advertência, que é interessante. Como quando o árbitro sai do curso, ele ainda está muito cru naquela atuação profissional. Então é como se fosse uma chance que ele tem da comissão disciplinar usar e falar: o árbitro, você errou, mas eu vou te punir aqui só com advertência. Na próxima vez eu não quero te ver no tribunal. E aí ele se reformula, se reorganiza
e passa a atuar de uma maneira mais criteriosa. Participei de uma comissão disciplinar no TJD do Estado do Futebol do Rio de Janeiro, onde nós aplicávamos esse critério. Primeira vez que o árbitro veio aqui, perguntar quando ele se formou, começou há muito tempo, há pouco tempo, vamos dar para ele o benefício da advertência para, se ele voltar, a gente punir com mais rigor. O artigo 260. Omitir-se no dever de prevenir ou coibir violência ou animosidade entre os atletas no curso da competição. Se o árbitro vê a confusão explodindo, virar as costas e for embora, ele está em curso nessa omissão, pode responder pelo artigo 260. E o que é o mais clássico na minha visão de atuar na justiça esportiva é deixar de relatar as ocorrências disciplinares na partida. Coisas que o árbitro não vê, não relata e também não pede a opinião da equipe de arbitragem. Ou relata em meio termo. O atleta da equipe A foi expulso aos 31 minutos. Ponto. Não explicou por quê. Qual foi a causa? Como é que o tribunal vai medir, vai fazer a dosimetria da pena? Tá? Tem que ter uma riqueza um pouco maior. Tem que ter uma riqueza. Um pouco maior não, uma riqueza total no preenchimento das informações. Tá certo? Nós vimos naquele vídeo que eu contei do exemplo 2, o atleta desferiu 3 tapas e um empurrão, ou 2 tapas e um empurrão, não me lembro agora. Mas não foi relatado. Mas eu vi no vídeo. O árbitro poderia ter relatado? Poderia. Poderia chamar a equipe de arbitragem, pessoal, relatem aqui o que aconteceu, vocês viram o quê? Sabe? Porque ele é a autoridade máxima, ele tem que relatar tudo ali. Tá? Esse árbitro não foi denunciado pelo TJD, mas se por acaso esse árbitro assistir esse vídeo, que ele fique mais atento no preenchimento, principalmente questões de tumulto. Tumulto, gente, vocês têm que sentar, se reunir após a partida de uma maneira mais tranquila, avaliar os fatos, se possível ir nas redes sociais, internet, procurar os vídeos para poder olhar e observar aquilo que vocês não viram dentro de campo, fazer o adendo, porque é importante para o tribunal para julgar. Tá certo? Então, deixar de relatar as ocorrências disciplinares da partida pode ser um motivo de vocês responderem um processo disciplinar no TJD. Pode dificultar a punição, impossibilitar, pode se deturpar os fatos também, relatar alguma coisa que não aconteceu, complica a vida do árbitro, tá certo? E como vocês podem observar, parágrafo 1º é facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de advertência. Ok. Considerações finais, gente. A importância do preenchimento da súmula nós já falamos, vai ficar escrito aqui, vocês podem printar ou baixar. O preenchimento da súmula deve respeitar as regras impostas, deve conter informações claras com letra legível ou digitado de maneira coerente para os procuradores de justiça desportiva que possam relatar e fazer a denúncia de maneira clara e objetiva também, e que os auditores dos tribunais desportivos possam julgar os fatos de maneira coerente também e aplicar a dosimetria da pena adequada. A dificuldade na interpretação do relato do árbitro na súmula da partida pode incorrer em sanção disciplinar prevista no CBJD. Nós vimos 3 infrações ali. Artigo 259, artigo 260, artigo 266. São os artigos mais importantes. Chegar atrasado também é uma infração disciplinar, também está previsto no código. Tá certo, gente? Então, o meu site está aí, leonardoantunes.com.br. Minhas redes sociais, Leonardo Antunes ADV, tem um arroba ali na frente. Meu e-mail, leonardoantunesadv@gmail.com. Vocês fiquem à vontade para mandar e-mail quando quiser ou me adicionar no Instagram. Eu falhei com vocês em não colocar meu telefone, mas podem anotar. O DDD é 69 98154 4829, é o meu celular, e o WhatsApp. Se vocês quiserem saber mais informações sobre o curso de imersão de Tribunal de Justiça Desportiva, que eu vou falar sobre casos concretos,
vou trazer esses mesmos exemplos, vou apresentar vídeo de infrações disciplinares, vamos aprofundar mais ainda nesses dois exemplos, vamos falar mais criteriosamente sobre os artigos, vamos falar sobre organização e competência do TJD, para vocês entenderem como é o mundo da justiça desportiva e a importância maior sobre a informação clara e objetiva dos fatos ocorridos em um jogo, uma partida de futebol, ok? Então agradeço de coração a todos vocês que acompanharam esse treinamento até agora, fico à disposição, obrigado e até a próxima.